Muito bem, meus amigos, vamos lá. Retomando aqui o nosso estudo, então. Chico Xavier pede licença. Livro de autoria de Espíritos Diversos, psicografia do Chico, comentários de Herculano Pires. Nós vamos, então, aqui para os itens número 9 e 10, para reforçar aqui o nosso aprendizado. Bom, inicialmente nós vamos, então, para o item número 9, nos dias difíceis, que foi aquele tema que nós tínhamos lido anteriormente. Mais uma vez, só para a gente reforçar, esse texto foi publicado no livro Rumo Certo, publicado em 1971, e reproduzido aqui no livro Chico Xavier pede licença. Então, nos dias difíceis, diz aqui Emmanuel para nós, o autor desse livro, né? Mabel querida, bom dia. Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas, que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os venceste e de que fontes auriste as forças necessárias para te sustentares e refazeres, durante e depois das refregas sofridas. Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha, e, sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiu a medicação ou a providência ideais que o arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te agravaram a vida, mas sem que te desses conta do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. Crises dos sentimentos se te afiguraram invencíveis pelo teor de angústia com que te alcançaram o imo da alma. Desapareceram como por encanto, sem que conseguisses definir a intervenção libertadora que te restituiu a tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação para tarefas inadiáveis, a outras faixas de experiência. No entanto, sem que despendesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção ou à derrota, ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já venceste e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus, sem atrapalhar. Então aqui, bom dia, Lima. Nesse texto, que nós estudamos então no encontro passado, Emmanuel chama atenção para as dificuldades do dia a dia que nós temos, dificuldades que se parecem muitas vezes insuperáveis. Mas quando nós lembramos da longa trajetória que nós já percorremos, trajetória que muitas vezes foi permeada de muitos desafios e todos eles superados, quando a gente pensa que esse desafio atual também será insuperável, basta a gente lembrar das lutas que já foram vencidas. Porque quando a gente pensa em nossas vidas, como eu comentei anteriormente, nós que temos 4 décadas, 5 décadas, 6, 7 décadas de existência, se nós lembrarmos de todos os desafios que nós já tivemos que enfrentar, aqueles obstáculos que pareciam difíceis, nas mais variadas áreas, aqui coloca para nós, por exemplo, Emmanuel, falando da doença de um ente querido que se recuperou e depois seguiu em frente, falando daqui das diversas dificuldades, diante dos desânimos que nós também muitas vezes encontramos quando temos que enfrentar uma situação difícil, quando a gente sempre menos imagina,
nós seguimos em frente em busca da luz da esperança. Crises do sentimento, ou seja, relações rompidas, amores que trouxeram para nós frustrações e decepções. E aí então, nesse caso, quando a gente observa a reconstrução de nós mesmos no campo afetivo, onde nós temos ali a superação, a retomada de um novo relacionamento, né, porque a gente sabe que essa é uma situação difícil. Muitas vezes, né, nós temos situações de rompimento de relações, que não apenas o rompimento em si, mas muitas vezes trazendo ali outras situações difíceis. A impressão que se tem é que o mundo simplesmente desaba, que o mundo acaba, em que as pessoas não têm mais nenhuma perspectiva pela frente. E quando a gente lembra, né, a Joana de Ângeles, que nós estudamos, ela lembra, né, que todos nós ali temos as condições de recomeçar e seguir por um caminho, né, de sermos felizes. Fala para nós também aqui sobre a perda, a ausência de entes queridos, que também parece que é o fim do mundo, pessoas muito próximas, né, pais, companheiros, filhos, parentes próximos, amigos. A gente começa a pensar na injustiça, vem um sentimento de revolta, um sentimento de vazio, que parece ser insubstituível. E aí então a gente percebe que, nesse caso, quando a gente tem a compreensão daquilo que a doutrina espírita traz para nós, a gente lembra sempre, né, que Emmanuel chama bastante atenção. Chamados pela desencarnação para tarefas inadiáveis. Quando a gente tem essa visão, a gente sempre vai perceber que o retorno ao mundo espiritual é uma necessidade individual. É uma necessidade do próprio espírito, que vai então retornar a outro plano para dar continuidade no seu desenvolvimento, que sim, vai se afastar temporariamente de nós, mas que vai dar sequência. E nós aqui temos condições então de darmos continuidade na nossa trajetória atual, na nossa trajetória terrena, certos de que esses espíritos continuam vivos, continuam ativos, continuam próximos e conectados a nós. E depois ele traz para nós aqui também, para finalizar, ele chama atenção. Tudo isso se sucedeu, todas essas superações se deram exatamente pela persistência na fé, em aguardar e confiar, trabalhando em servir e servindo, como foi colocado para nós. Quando a gente vê um comportamento que foge a essa orientação, e realmente nós encontramos, né, quantas e quantas pessoas desistem, quantas pessoas fogem de compromissos e responsabilidades, se entregam ao desespero, se entregam ao desequilíbrio diante desses desafios. O que Emmanuel chama atenção para esses principalmente é para que não percam essa fé e continuem aguardando, porque tudo passa por essa transformação, tudo se torna para nós um exercício de superação. É parte do aprendizado. Então, cumprindo as nossas obrigações aqui, virão os desafios, serão superados, nós daremos continuidade, novos desafios surgirão e assim a gente vai superando um a um para alcançarmos cada vez mais esse nosso desenvolvimento, esse nosso fortalecimento espiritual. Irmão Saulo, aqui o nosso Herculano Pires, trouxe para nós então um comentário a respeito dessa mensagem de Emmanuel. Dar ensejo a Deus. Diz assim para nós: se o náufrago não se desesperar, suportando a violência das ondas, para dar ensejo ao barco salvador, poderá ser salvo. Mas se logo entregar-se ao desespero e cair do bote, ou perder o colete salva-vidas, é claro que será tragado pelas águas. Nas dificuldades da vida, quase sempre nos desesperamos e não damos ensejo à providência para que nos socorra. Falta-nos o apoio essencial, a força íntima da fé, que nos dá serenidade para termos a confiança necessária nos poderes superiores. Então, para que a gente possa, aqui nesse primeiro parágrafo, para que a gente possa confiar nessa assistência que vem do plano espiritual,
Nós precisamos fortalecer em nós a fé na existência desse amparo do plano superior. Porque, do contrário, como é que eu posso esperar a assistência que vem de uma dimensão se eu não acredito nessa dimensão? Como eu posso acreditar na força de um poder superior se eu não acredito na existência desse poder superior? Então, para nós, a falta de fé naquilo que trata desse ambiente que nos envolve, dessa força que nos sustenta, eu vou me ver sozinho nesse caminho. E é exatamente essa visão de solidão nessa trajetória que faz com que muitas vezes nós simplesmente desistamos, porque não existe nada além daquilo que eu estou vivendo. E essa era uma luta constante que Kardec tinha na sua época, quando então ele combatia, né, o ateísmo, o ceticismo, o materialismo, porque quando você não pensa que você é algo além da matéria e que a sua vida vai muito além dessa experiência que você está vivendo, então eu posso simplesmente abrir mão de tudo, porque eu posso terminar. Eu tenho o controle, eu tenho o poder de terminar a dificuldade ou de terminar as aflições que me atingem. Porque eu sei que nada existirá depois. Então o grande trabalho que ele tinha era para mostrar para as pessoas essa nova realidade. A realidade da imortalidade do espírito, a realidade da continuidade da vida no plano espiritual, a credibilidade na assistência que chega para nós do plano superior. Então tudo aquilo que nós aprendemos como base da doutrina é parte desse conjunto de elementos que fazem parte da fé inicialmente, da convicção, que é um estágio mais elevado. Porque a fé é uma crença que você tem, a convicção é uma certeza. Então nós estamos passando sempre, nós que somos estudantes da doutrina, e temos essa oportunidade de um estudo regular para compreender o mundo espiritual, para observar ali para estudar as orientações que chegam, nós estamos nessa fase de fé e convicção. Muitas vezes nós temos a convicção, diante das dificuldades, essa convicção diminui, nós entramos no campo da fé, muitas vezes a fé se torna vacilante também, então nós ficamos ali naquele gráfico que fica oscilando entre o mais alto da convicção e a fé que se torna vacilante. Com o passar do tempo, conforme a gente vai se fortalecendo cada vez mais nessa filosofia que nós abraçamos, a convicção se torna muito mais frequente. Herculano Pires diz ainda para nós, em outras palavras, peraí só um instantinho. Tá. Em outras palavras, nos dias difíceis, precisamos dar ensejo a Deus. Né? O ensejo é dar oportunidade, né? Então, dar ali oportunidade para Deus, né? Claro que Ele é o supremo poder, a inteligência que nos criou e a força que nos sustém. Mas Ele é também liberdade e não só nos deu a liberdade de ser e de agir, como respeita a liberdade concedida para que possamos desenvolvê-la, adquirindo mais força e poder nas bases da responsabilidade. Aqui também há algo extremamente importante. Para que nós adquiramos ou construamos essas bases de responsabilidade, nós precisamos enfrentar as situações, as experiências, para tomarmos as melhores decisões, para vermos ali, temos uma análise, para vermos até onde nós podemos ir, o que podemos fazer, o que não podemos fazer. Sem esse tipo de experiência, como é que eu posso criar responsabilidade? Né? Então a gente vê que como essa construção da nossa personalidade e dos nossos valores segue, né, um raciocínio, um caminho muito lógico, um caminho muito claro para o nosso desenvolvimento como espíritos que somos. Angelina colocou, né, Deus é a doutrina que me deu forças para exercitar a fé após o desencarne da nossa mãe e do nosso pai. Situação difícil, né, porque quando a gente vê o tanto de desespero que nós encontramos, né, Angelina? Quantas e quantas pessoas se tornam infelizes
E quando elas não conseguem superar por si mesmas, aí então nós temos, né, o próprio plano espiritual se mostrando. E a gente vê isso no trabalho do Chico, principalmente, naquele trabalho de esclarecimento das tantas mensagens que foram recebidas. Muitas vezes espíritos foram ali quase que convocados a se manifestarem para aliviar tamanha dor que os entes queridos sentiram, né, diante dessa perda. Então, se você está bem, o espírito pode dar continuidade ali na sua evolução no plano espiritual. Se você se encontra num desespero tão profundo, é necessário que ele venha para falar para você que você pode mudar o seu jeito, né, o modo como você conduz a sua vida. E quantas famílias se viram nessa situação. Então aqui, Herculano Pires lembra, né, que Deus nos deu a liberdade de ação, liberdade de ser. E diante disso, nós temos também, então, junto com essa liberdade, nós temos responsabilidade. E ele continua: o amor de Deus vela por nós em todas as circunstâncias. Mas não é o amor tirano que cria complexos e traumas, e sim o amor libertação, que nos deixa o direito de aprender o que só conseguimos na experiência. O mundo é, para o homem, um campo de experiências livres. O homem, única brecha de liberdade na espessura do mundo, como assinalou Sartre, pôde pôr e dispor no campo das suas decisões. Então, o homem, a única brecha de liberdade na espessura do mundo. Bem interessante essa colocação, né? Porque ele, o homem, é o momento em que a criação toma consciência de si mesma, começa a refletir em si a inteligência e o poder criador de Deus. Por isso é preciso que a sua liberdade seja respeitada. E podemos dizer que Deus se respeita a si próprio ao respeitar a liberdade humana. O essencial na experiência do homem é a aquisição da fé, mas a fé só pode ser adquirida a partir da confiança em si mesmo. É essa a razão porque a intervenção de Deus depende de nós mesmos. Então aqui já vemos também a importância, né, de valorizarmos essa liberdade, fazermos o bom uso dessa liberdade e aprendermos com ela. Tem uma frase que é muito interessante, que eu gosto bastante, que muitas pessoas elas caem nesse desespero quando se veem diante dos desafios, que são provas, né, provas que são programadas, provas que chegam para nós como parte desse currículo de aprendizado que todos nós temos, em que as pessoas dizem que se sentem sozinhas, desamparadas. As pessoas dizem, né, que pedem, que fazem suas preces e não obtêm respostas. E aí tem uma frase que eu gosto bastante, como eu comentei, que diz assim: diante da prova, o professor fica em silêncio. Né? Então, ou seja, no momento da prova, é quando nós vamos então pôr em prática os nossos valores, pôr em prática as nossas responsabilidades, fazermos uso dessa liberdade. E a gente lembra sempre que o amparo chega, e esse amparo chega nos trazendo recursos e nos trazendo também o próprio fortalecimento, trazendo esse encorajamento que é necessário. Mas fora isso, o trabalho é nosso. Porque muitas vezes nós pensamos sempre que nós queremos alguém que resolva nossas dificuldades. Alguém que simplesmente venha e tire de nós aquele sentimento doloroso que nos acomete. E, na verdade, essa dor vai desaparecer diante do trabalho que nós realizaremos internamente. E, para isso, depende da nossa própria transformação. Porque se eu sofro, por exemplo, numa das situações que foram apresentadas para nós, no caso de rompimento de relações afetivas, quantas e quantas pessoas procuram ajuda nas suas preces, procuram ajuda nas religiões, pedindo para que Deus tire aquela dor de dentro dela, que ela esqueça aquela pessoa com quem ela teve uma relação. E na verdade a gente lembra que somos nós que temos que retomar o equilíbrio,
Somos nós que temos que saber lidar com esse sentimento de perda que a princípio nos afetou. Então a gente pede para que as coisas simplesmente desapareçam, porque de um modo bastante simples, né, de uma comparação bastante, apenas para ilustrar, mas bastante infantil, a gente sempre vai pensar naquela pessoa que diz assim: eu queria um remédio que me ajudasse a emagrecer. Mas aí o médico vai dizer: olha, para você emagrecer, você precisa mudar a sua dieta, você precisa fazer exercícios, e a pessoa vai dizer assim: mas eu não queria parar de fazer isso. Não tem nada que eu possa tomar que me ajude a emagrecer? Então, quantas e quantas vezes nós percebemos que o esforço, nesse caso no campo moral, no campo afetivo, no campo psíquico, que é um esforço nosso, que nós esperamos simplesmente que as coisas se transformem, sem que nós nos transformemos diante das coisas. Então essa é a diferença que nós encontramos. Então essa maturidade psíquica, ela vai sendo alcançada através exatamente do desenvolvimento da responsabilidade e através do uso dessa própria liberdade. Nós precisamos aprender a nos transformar. Porque do contrário, a gente sempre vai esperar que alguém resolva aquilo que cabe a nós. Até porque a gente lembra que somos nós que iniciamos, em muitas situações, aquela experiência que nós estamos vivenciando. O modo como eu me relaciono com alguém, muitas vezes o modo como eu conduzo a minha vida. E aí então surge um desequilíbrio, surge ali um obstáculo, aí eu peço para que alguém resolva. Sendo que eu comecei aquele caminho, eu tomei a decisão de escolher aquele caminho. E nessa minha decisão, quando chega no extremo em que eu tenho que continuar tomando decisões para as resoluções que são necessárias, aí então eu espero que alguém assuma a responsabilidade que cabe a mim. Então esse é o grande problema. Né? O soldado lembrou muito de soldado, a recompensa pelo esforço. Só que esse esforço a gente sempre acha que o nosso esforço só é válido quando nos interessa. Quando a gente passa por uma dificuldade, a gente passa por outro a responsabilidade. Depois, continuando, assim como Kant, que foi crítico da razão, Kardec foi o crítico da fé. Não fez uma obra filosófica sistemática sobre a fé, mas examinou-a em termos compreensíveis, mostrando que só podemos ter fé naquilo que conhecemos. Existe, ensinou ele, a fé humana e a fé divina. Para termos fé em Deus, precisamos saber o que Ele é, conhecê-lo e nele confiar. Para chegar até esse ponto, precisamos desenvolver a fé humana em nós mesmos, descobrir a nossa natureza divina, os poderes ocultos que trazemos em nossa aparente fragilidade. E basta lembrar então que o simples fato de existirmos é uma prova do poder de Deus para nele confiar. Né? Então, nessa mensagem de Herculano Pires, ele destrincha para nós, manda Dudu, por favor, ele destrincha para nós aquilo que é muito importante para a nossa compreensão, para o nosso esclarecimento. Porque a gente sempre vai acreditar, né? A gente sempre vai achar que o fato de nós sermos uma criatura, nós nos tornamos uma criatura dependente. Só que, como lembra Herculano Pires, nós somos criaturas dotadas de razão, dotadas de liberdade e de capacidades. E é exatamente nesses momentos de grandes desafios que nós precisaremos pôr em prática exatamente esses atributos que todos nós temos, os melhores atributos. Então a mensagem que chega para nós, muito obrigado pela colocação aqui para nós. Diz assim: você lembra? Eu lembro o que aconteceu há 2 minutos atrás. E daqui a 2 minutos para frente, tu podes não lembrar de mais nada. Só quando tu chegares ao seu lar, de volta, sim, o seu verdadeiro lar, onde ali sim tu enxergas o que há 2 minutos atrás, há horas, há tempos pregressos e reais, a sua curva ascendente, sim, porque essa curva de erros e acertos só nos elevam, só nos melhoram, nunca pioram. A evolução traz a derrota, a máxima vitória de um ser que faz da sua vida terrena momentos por vezes insuficientes, maltratados, infelizes.
E com tudo isso, chega a ti o aprendizado daqueles 2 minutos onde tu estavas fazendo, pensando algo que não te servirá naquele momento, mas que os seus 2 minutos após tudo isso, tu espera, se cuida, acredita no que vê, e assim a sua lâmpada acende e as coisas, seguindo vidas em vidas, vão te tornando uma pessoa melhor. Um espírito que só quer subir degraus na sua evolução, como esse espírito que só contou os 2 minutos passados e não lembrou e nem sabia que tu tinha minutos e muitas horas a seu favor. O crescimento de ti está envolvido no seu tempo das memórias que te chegarão pouco a pouco, onde tu for morar, onde tu souber que temos os erros e acertos na vida, se um ser que só reto quer se livrar das piores ignorâncias, que um ser que, como tu, saberá aos poucos. Então a gente vê, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Então é interessante o início que é colocado para nós ali, né? Você se lembra? Eu lembro o que aconteceu há 2 minutos atrás. E daqui a 2 minutos você pode não se lembrar de mais nada. Então a gente só vai lembrar das coisas quando chegarmos no mundo espiritual e a gente ter uma visão ampla daquele caminho que nós percorremos. Porque aí sim a gente vai lembrar de todas as experiências superadas, de todas as nossas conquistas, lembraremos também de todas as derrotas que vieram como aprendizado para nós, porque a gente sabe que as quedas, elas têm o objetivo de chamar a nossa atenção, e eu falo queda no sentido de escolhas erradas, não experiências dolorosas, porque há experiências que não dependem de nós. São simplesmente situações que acontecem e a gente tem que usar essa nossa maturidade, essa nossa responsabilidade, para poder transformar aquele sentimento que surge diante daquelas dificuldades. Então tem experiências que fazem parte das nossas escolhas e tem experiências que não fazem parte das nossas escolhas, mas acontecem como parte daquele currículo que todos nós precisamos estudar, que nós precisamos aprender. Então o que nós vemos é que hoje, a gente sempre pensa assim, esses 2 minutos que foram colocados como referência para nós, são situações que vão acontecendo e que a gente simplesmente esquece. Então cada situação dolorosa que nós vivemos, por exemplo, no dia de hoje, a gente acha que essa é a única e que é a maior experiência que nós já vivemos. E aí então quando a gente começa a olhar para trás e se lembrar das experiências anteriores, quantas e quantas vitórias e conquistas nós já alcançamos. Caímos, levantamos, contornamos, refazemos, reconstruímos, evoluímos e assim vamos seguindo. E a tendência é que quanto mais maturidade nós adquirirmos, menores serão as quedas, menor será a quantidade de quedas que nós teremos por causa de escolhas equivocadas. Bom dia, Elcio. Faz parte do aprendizado. E muitas vezes aqui, como foi colocado também por Emmanuel, quando ele fala de uma doença, naquele momento que a gente está vivendo aquela doença, a gente passa, por exemplo, fica acamado, passa por dores, passa por uma internação e tudo mais, e aí a gente lembra e acaba se esquecendo que quantas e quantas vezes a gente já viveu isso, conviveu com pessoas que já viveram isso, superaram, seguiram e a gente nem se lembra mais. Não se lembra do remédio que tomou, não se lembra do tratamento que fez, tem aquela lembrança vaga daquilo que aconteceu, mas estar naquele momento, se a gente pudesse fazer uma regressão de memória e voltar naquele momento exato em que a doença estava acontecendo, em que aquela dor estava afetando a gente, vai dar a impressão de que o mundo ia acabar naquele momento. E a experiência já foi superada, nós avançamos e aqui estamos, continuando aqui as nossas lutas diárias, e isso tudo faz parte do aprendizado. Então, diante desses desafios difíceis, lembramos sempre, primeiro, que nós não estamos sozinhos. Segundo, que nós já vivemos situações muitas vezes piores. E terceiro, que nós temos essa capacidade de resolução, capacidade de superação, desde que nós acreditemos em nós mesmos. Assim como tem alguém que acredita que eu vou estudar intensamente para poder passar naquela prova, para passar naquele concurso, naquele vestibular. E ele estuda, se dedica e passa.
quando nós vivemos uma situação difícil, eu tenho certeza que eu vou me dedicar para poder superar essa situação. E ele se dedica. É que pelo fato de ser algo do campo moral, e a gente lembra, né, que a doutrina mesmo fala para nós, existe ali o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. O desenvolvimento intelectual é mais fácil para todos nós. Mas o desenvolvimento moral parece que ele é algo insuperável. E na verdade nós estamos cada vez mais evoluindo, progredindo, desenvolvendo. Faz parte desse crescimento. O sofrimento pode nos ajudar na nossa purificação, principalmente quando nós trazemos ainda as imperfeições. Então faz parte também desse aprendizado. O Braz lembrou na Dor Sublime, um título de um livro que eu li, acho que foi da Dona Ivone, não me recordo, Braz, mas fica aí a recomendação, né? Porque quando nós vemos a dor como parte do aprendizado, aí sim a gente começa a utilizá-la como aliada e não como aquela opositora, né? Muito bem. Aqui então, depois no final aqui desse mesmo texto, nós temos aqui o texto Terra Prometida, que eu já antecipei para vocês na semana passada, porque nós falamos de um dos poemas, né, de Ciro Costa, que depois a família... Ciro Costa foi aquele poeta que trouxe aquela mensagem final do Pinga Fogo que o Chico leu. E aí, então, quando nós estávamos na mensagem anterior, que falava sobre a participação do Chico no Pinga Fogo, eu já antecipei, então, lendo, né, que a família depois viu na televisão ali, né, a mensagem de Ciro Costa, fazendo uma avaliação sobre o conteúdo, se era realmente Ciro Costa. Então a gente já leu esse trecho aqui, né? Então fica para nós essa recomendação. Nos dias difíceis, mensagem valiosíssima aqui de Emmanuel para nós, que a primeira frase daqui já diz, né? Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Né? Eu me recordo aqui, veio uma lembrança, que como é interessante a gente perceber que, diante das vitórias que nós alcançamos, como isso traz para nós uma satisfação de ter vencido. A gente passa por aquela situação financeira, afetiva, profissional, de relacionamento, situações das mais variadas, né? A gente lembra como foi difícil naquele tempo, né? Naquele momento em que a gente se senta em volta ali de uma fogueira e começa a contar histórias, né? Eu lembro que naquela época foi muito difícil, mas a gente superou. Mas no momento em que a gente estava no meio da tempestade, dava a impressão assim que o mundo estava, né? A gente estava sendo tragado pelo mundo. E agora a gente começa a contar histórias de você se lembra como foi, você se lembra como a gente saiu. Se a gente conseguir manter sempre, né, viva na nossa memória essa visão do passado que foi superado, do presente, que é mais um conjunto de experiências e outras que virão, porque a gente sabe que no futuro virão outras, e para isso a gente vai se preparando, fortalecendo cada vez mais aqui, né, os nossos valores, a gente sabe que tudo isso é superado. Aí alguém vai dizer assim, mas a morte não é superável. Até a morte é superável, já que nós confiamos na nossa imortalidade, na nossa e daqueles que estão próximos. Então a impressão que dá de que o mundo está acabando no momento da dificuldade é esse momento de fé vacilante, de fé oscilante que nós temos. Mas se nós mantivermos essa fé fortalecida, sim, a dor vai bater à nossa porta. Mas também, sim, a superação vai chegar. Bom dia, Marião. O soldado lembrou, né, o que somos hoje é resultado dos nossos trabalhos do passado, e assim como também, né, o que seremos no futuro depende dos trabalhos que nós estamos fazendo hoje. Então, se nós tivermos esse entendimento dessa evolução linear que nós estamos vivendo, a curto, médio e longo prazo. A curto prazo é esse período que nós estamos vivendo agora. A médio prazo é desde o momento lá da nossa chegada aqui no mundo físico até a saída do mundo físico, e a longo prazo a gente vai se lembrar também de quantas e quantas experiências no passado já aconteceram, que graças a Deus a gente não se lembra, mas que devem ter sido situações absolutamente difíceis, porque quanto mais a gente volta no tempo, mais a gente encontra a nossa imaturidade espiritual e, consequentemente, as escolhas mais difíceis, as piores escolhas que nós estamos vivenciando. Né? Faz parte do aprendizado, né, Elcio? A transformação moral nossa
é também essa mudança dos nossos valores, né, da libertação do orgulho, do egoísmo e tudo mais, como Herculano trouxe para nós. Então, muito bem, essa aqui é a nossa primeira mensagem de hoje, a mensagem número 9, bem valiosa. Então, lembremos sempre, né, lembremos do presente e lembremos do passado, daquilo que já foi vencido. Muito bem, próximo texto aqui para nós, aqui também um tema muito bacana, que Emmanuel também assina para nós essa mensagem, ela que foi publicada também no livro Rumo Certo, outra mensagem de Rumo Certo em 71. Dinheiro amigo, olha que tema interessante esse, né? Porque aquela história que a gente diz, né, que o dinheiro é sempre um grande problema. Que o dinheiro é sempre aquilo que traz para nós as piores dificuldades. Na verdade, o dinheiro é dinheiro, né? O recurso que nós temos, por menor que seja, ele vai ser para nós a solução ou vai ser o problema de acordo com o direcionamento que nós damos. E claro, né, de acordo com os nossos, mais uma vez, com os nossos valores, isso porque interfere nas nossas ambições, né? Então Emmanuel diz assim para nós, um texto bem bacana, e Herculano Pires aqui ele traz também um arremate muito especial. Letras de câmbio, alterações de câmbio. Em toda parte vemos o problema da troca na vida monetária por base de sustentação a mercados diversos. Tanto quanto possível, no entanto, pensa no câmbio da caridade. Então já faz uma comparação entre o câmbio financeiro, câmbio monetário e o câmbio da caridade. Sempre que fixemos a atenção no dinheiro, reflitamos nas aflições que ele pode suprimir, ou seja, que ele pode fazer desaparecer. Medita em teu saldo financeiro, ainda que mínimo, transformado no socorro ao enfermo ou na alegria de uma criança. Frequentemente, a quantia que julgas modesta e sem qualquer significação, se aplicada em benefício de outrem, pode ser transubstanciada no reconforto e na bênção de muitos. É inegável que inúmeros de nossos irmãos da humanidade não compreendem ainda a missão benemérita da riqueza material, dissipando-a sem elevação nem grandeza, tanto quanto existem outros muitos que desconhecem o valor do corpo, dilapidando-lhe as energias sem entendimento ou proveito. Então aqui antes, Emmanuel chama atenção para nós que o pouco que nós temos sempre pode ter utilidade. E ele fala que da mesma forma que nós vamos encontrar também aqui no mundo aqueles que têm patrimônios, que têm bastante recursos, mas utilizam esses recursos de um modo desequilibrado, satisfazendo a prazeres, né? Porque é aquela ideia, né? Você faz ali, você tem ali os seus recursos, você tem direito de ter prazeres e de construir o seu patrimônio. Claro que nós temos o direito. Temos muitos direitos. É uma liberdade que nós temos, né? Essa própria liberdade que nós temos já é um direito de escolhermos como, quando e onde nós vamos investir aquilo que nos pertence, de acordo com o nosso entendimento. Porém, a gente vai lembrar também aqui que todas as pessoas têm direito de fazer o que bem quiser com o próprio corpo, como é lembrado aqui por Emmanuel. Então eu posso buscar prazeres também através do meu próprio corpo. Só que nesse caso a gente vai lembrar sempre que, da mesma forma que o nosso corpo se deteriora fisicamente, nós temos também uma deteriorização moral quando nós não utilizamos os recursos que estão à nossa disposição para algo que é nobre, para algo que é produtivo. Porque a mesma futilidade, né, que nós usamos para o trato com esse patrimônio é a mesma futilidade que nós tratamos o nosso organismo, aqui aproveitando essa comparação de Emmanuel. Mas ele diz assim: gradativamente, porém, as criaturas observarão a importância do dinheiro à margem das próprias necessidades, por instrumento potencial de trabalho
e educação, progresso e beneficência, à espera de nossas resoluções para construir e servir. Então, olha que bacana essa comparação que ele faz, porque ele diz para nós que observar a importância do dinheiro, à margem das próprias necessidades, naturalmente. Né? Então ele coloca, temos as nossas necessidades, e aqui ele fala, a gente pode pegar essas próprias necessidades e dar uma chegadinha lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec chama atenção sobre o necessário e o supérfluo. O que exatamente para nós é uma necessidade? Se nós falarmos assim, mas eu preciso daquilo para que eu possa me sentir melhor, para que eu possa ter ali, né, um bem-estar moral, para que eu possa ter a minha autoestima bem estruturada, bem solidificada, aí vai depender dos valores de cada um. Porque a gente lembra, né, que nesse caso a satisfação dessas necessidades, na verdade as próprias necessidades, elas vão se modificando com o passar do tempo. De acordo com o nosso amadurecimento, essas necessidades também vão passando por modificações. Enquanto eu valorizo muito, né, o ter em detrimento do ser, essas necessidades para mim, elas são necessidades de objetos, são necessidades de modelos, são necessidades de marcas, sem pensarmos, né, na real necessidade que nós temos daquilo para a nossa sustentação. Se nós lembrarmos, por exemplo, que nós somos indivíduos que estamos aqui temporariamente. Por exemplo, aqui vai uma comparação bastante simples. Imaginemos que nós fazemos parte de uma empresa. E aí então nós somos informados de que nós seremos transferidos para uma filial dessa empresa para trabalharmos lá durante um período num lugar distante. Quando nós vamos para esse lugar distante, e ali nós ficamos então trabalhando, a gente vai perceber que a nossa preocupação não é construir um patrimônio naquele local, porque a gente sabe que a gente não pertence àquele local. Eu não vou comprar, por exemplo, coisas para decorar vou comprar um imóvel, comprar objetos para decorar um imóvel. Eu vou viver com aquilo que é básico, porque eu sei que aquele básico é o que eu preciso para passar aquela temporada naquele local. Quando acabar aquele prazo daquele trabalho, eu volto para a minha empresa, porque é a minha casa verdadeira. Então, no momento em que nós nos distanciamos e temporariamente a gente fica ali sem aquela coisa de ficar procurando caprichos, de ficar desperdiçando com coisas que nós sabemos que não terá utilidade nenhuma, se nós voltarmos à nossa visão e pensarmos que nós estamos aqui no mundo a título de missão, da mesma forma que nós viajamos para um local distante, também para cumprir nós perceberemos que nós só cuidaremos daquilo que é o necessário. Naquele local eu vou ter a preocupação de estar bem vestido para me proteger, estar bem alimentado, eu vou cuidar da minha saúde e vou ter aquele mínimo para que eu possa descansar e possa ficar protegido. É o que eu preciso para poder ficar naquele local. Quando a gente vai para um outro local e fica num hotel, por exemplo, a gente não pensa em ficar comprando decorações para o hotel. O quarto já está pronto, então eu só vou usar para dormir mesmo. Eu não preciso de mais nada. Se nós pensarmos assim aqui na nossa vida no mundo, nós veremos que esse período que nós estamos vivendo aqui, que é um período temporário, não será necessário nós ficarmos gastando com coisas que para nós serão fúteis. Mas como nós vivemos aqui agora e nós acreditamos que essa nossa existência ela é definitiva, aí então a gente fica sempre procurando aquilo que vai trazer para nós um agrado. E é esse agrado que entra no campo do supérfluo. Infelizmente. Elcio lembrou, a maioria de nós nos lembramos apenas como espíritas dentro das fraternidades espíritas. Ou em alguma tarefa, em algum estudo, né? Infelizmente, mas a vida é que segue, né? Pois é. É aquela ideia que eu sempre falo para vocês, daquela dupla personalidade, né? Nós temos uma personalidade espírita e uma personalidade mundana. E essa mundana significa virtudes, imperfeições, a busca pela satisfação daquilo que o mundo nos proporciona. Até porque também nós somos influenciados pelo meio onde nós vivemos, né? Todo mundo faz, todo mundo tem, portanto a gente também quer.
Então esse é um problema que nós enfrentamos. Mas voltando aqui para o nosso texto. Então eu tinha falado para vocês aqui que Emmanuel diz assim para nós: gradativamente, porém, as criaturas observarão a importância do dinheiro à margem das próprias necessidades. Então a gente vai começar, conforme a gente vai mudando os nossos valores, essas necessidades também vão se modificando. A gente vai se tornando menos caprichoso, caprichoso no sentido de satisfazer caprichos, satisfazer ali, né, necessidades fúteis. Não caprichoso no modo de fazer as coisas, né? Então, quando a gente tem ali o nosso básico, e esse básico está bem satisfeito, o básico para aquilo que nós possamos viver bem de fato. Né? Porque a gente lembra, por exemplo, esse básico, ele pode incluir, por exemplo, a educação, ele pode incluir ali um modo de viver de acordo com o tipo de trabalho que nós desenvolvemos. Então tem pessoas que têm necessidades simples, outras têm necessidades mais complexas, de acordo com as responsabilidades que ele possui. Porque ele precisa se aprimorar dentro das funções que ele precisa desenvolver. São as suas necessidades. Fora dessas necessidades, que podem ser mais simples ou necessidades mais complexas, nós perceberemos que aquilo que nos sobra pode ser instrumento potencial de trabalho e educação para nós e para os outros, progresso e beneficência para nós e para os outros, à espera de nossas resoluções para construir e servir. Então essa construção e esse serviço pode ser de um modo direto para o nosso próprio benefício, como pode ser para a sociedade onde nós nos encontramos. Uma sociedade pequena, uma sociedade mais abrangente. Bendita seja sempre a moeda que remunera o suor do pai de família, que realiza os sonhos respeitáveis da juventude, que se faz socorro aos irmãos desfalecentes na estrada, ou que se converte em escória e recuperação dos pequeninos que vagam sem apoio e sem direção. Coloca-te no lugar daqueles companheiros nossos do mundo que se oneram de débitos e compromissos de solução urgente, que varam humilhação e penúria, que sofrem doenças com abandono ou que se estiram nas trilhas da provação sem ânimo e sem teto. E reconhecerás que a moeda empregada a serviço do bem pode ser comparada a um raio de luz do céu que verte de mais alto, ao encontro da lágrima na terra, a fim de transformá-la em bênção de esperança e de amor, na edificação de um mundo mais feliz. Então, assim, né, a gente está lendo esse texto, e ele traz para nós aqui uma belíssima mensagem, né, bastante inspiradora, mas na prática a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de entender tudo isso. Nós entendemos, mas não compreendemos. Né? Me lembro de uma frase, né, que era muito dita quando eu era garoto, né? Você entendeu, mas não compreendeu. Eu entendi, mas não compreendi. É mais ou menos isso. O nosso intelecto conseguiu entender tudo aquilo que está escrito. Todas essas conexões que nós fizemos com textos, com outros textos que nós já lemos, com exemplos, só que é toda a nossa memória e a nossa inteligência que está processando essa informação. Agora, a assimilação dessa lição e a vivência dela é algo bastante diferente. Porque nós vivemos constantemente bombardeados por estímulos e influenciados também pelo meio onde nós vivemos, como eu comentei há pouco. E é muito difícil nós abrirmos mão de tudo isso, porque nós precisaríamos de uma transformação radical na nossa personalidade. Porque essa personalidade ela está encaixada dentro desse contexto. E para isso nós teríamos que abrir mão de muitas coisas, inclusive dos próprios ambientes que nós frequentamos e das amizades e relacionamentos que nós temos. Então é muito difícil nós simplesmente mudarmos. Nos tornarmos, por exemplo, né, aquela própria mensagem que Jesus disse no Evangelho, quando ele fala, né, deixa toda a sua riqueza e me segue. Nesse sentido que nós estamos vendo, aquela mensagem tem outro significado, que não é simplesmente ele jogar tudo fora, mas ele começar a fazer o bom uso
Porque essa deixar a riqueza é uma mensagem de dizer, deixa o apego, deixa os caprichos e me segue. Até porque a gente lembra que o patrimônio que nós recebemos, maior ou menor, ele faz parte de um planejamento existencial nosso, aqui nessa nossa reencarnação. Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas que trazem grandes riquezas serem julgadas pelo fato de terem essas riquezas. Mas nós nos esquecemos das responsabilidades que aquela pessoa tem. Eu me lembro de um texto que falava de um empresário. Ele tinha ali um frigorífico e ele era um homem que tinha ali, né, uma bela moradia, ele tinha ali um belo patrimônio, né, tinha ali uma remuneração significativa, e as pessoas criticavam pelo fato dele ser alguém que era considerado rica. E quando fala que o reino dos céus, né, os ricos não entrarão no reino dos céus, é um equívoco muito grande na interpretação que nós fazemos. Porque aquele homem que era um empresário, que tinha aquele frigorífico, ele tinha ali 500 famílias que eram sustentadas pelo emprego que ele proporcionava. E o patrimônio que ele retirava é parte, assim, do seu trabalho. Mas toda a riqueza que ele tinha na manutenção daquela empresa, que pertencia a ele e à sua família, todo aquele patrimônio sustentava com o seu intelecto, com o seu estudo, com a sua competência, mantinha aquele emprego, mantinha ali também trabalhos que eram secundários, de pessoas que eram beneficiadas de uma forma indireta, por aquilo que ele produzia. Se ele simplesmente abrisse mão daquela empresa, jogasse fora e distribuísse todo o dinheiro, quantas e quantas famílias passariam fome pelo fato de estarem desempregadas? Então, a questão que é colocada não é o dinheiro em si, mas é a forma como ele é aplicado. Nós veremos aqui Herculano Pires trazendo umas reflexões importantes sobre tudo isso. Ele diz assim, então, no texto, moeda, corpo e alma. Vamos aqui ilustrar um pouco mais aquilo que Emmanuel diz para nós. O que avilta o dinheiro não é a queda do câmbio, é a mesquinhez do espírito. Quando usamos a expressão vil metal, revelamos não compreender o valor espiritual da moeda. Ou seja, nesse vil metal, que é uma expressão do Evangelho, que as pessoas sempre amaldiçoam o dinheiro, né? Porque é por causa do dinheiro que as pessoas são assim, é por causa do dinheiro que todo mundo passa por problemas, é por causa do dinheiro que fulano fica esnobando, aquela coisa toda, e nós nos esquecemos do valor espiritual dela. E olha que interessante, o dinheiro tem um valor espiritual. Algo que raramente a gente pensa nisso tudo. E qual é o valor espiritual daquele dinheiro? O destino que você dá a ele. Se você dá um mau destino, você está fazendo mau uso do valor espiritual. Se você dá um bom destino, você faz o bom uso desse valor espiritual. Olha que bacana essa visão. Quando você olha para uma nota, você tem muitas coisas para fazer com ela. O modo como você vai investir aquele recurso vai determinar exatamente o modo como você entende o valor espiritual. A partir de agora, cada moeda que cai na nossa mão, a gente pensa assim, qual é o valor espiritual? É um valor útil ou um valor inútil? É um valor construtivo ou um valor destrutivo? É um valor produtivo ou um valor desperdiçado? Ele diz assim ainda, encontramos no Evangelho muitas passagens em que o dinheiro é considerado no seu valor celeste, mas nenhuma é mais bela do que a parábola da dracma perdida, em que o Senhor compara a moeda com a alma. Vou aqui fazer uma pausa, nós vamos aqui para esse trecho do Evangelho, que fica aqui no nosso... deixa eu ver aqui no livro de Mateus, que diz assim, peraí, deixa eu pegar aqui, não, aqui em cima, tá aqui, ó, parábola da dracma perdida. A dracma era a moeda da época, né? Então diz assim, tá aqui, ó, ou que mulher
Que mulher há que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acenda a candeia, não varra a casa e não busque diligentemente até encontrar? E que depois de a encontrar, não convoque as suas amigas e vizinhas para dizer: congratulai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Assim digo-vos que há alegria entre os anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Então ele falava da dracma. E aqui Herculano Pires fala assim, então. Encontramos no Evangelho muitas passagens em que o dinheiro é considerado no seu valor celeste, mas nenhuma é mais bela do que a parábola da dracma perdida, em que o Senhor compara a moeda com a alma. Sim, porque as almas são moedas no tesouro de Deus. Bastaria isso para nos lembrar que as moedas da terra, ao contrário do que sempre se afirmou, podem comprar os bens do céu. Olha que bacana que ele coloca. Bom dia, embaixador. Olha que bacana que ele coloca, né? Você pode comprar um terreno do céu com dinheiro. E aí então a gente pensa, sim, ele pode comprar, se você considerar o valor espiritual dele. Porque será a forma como você investe os seus recursos que você estará conquistando o seu espaço no céu. Olha que bacana essa mudança no nosso modo de entender. Então, o modo como você investe com sabedoria, a caridade que você faz, você está conquistando aquele seu espaço. E continua. É verdade que ainda hoje é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas isso corre por conta do rico, e não da riqueza. O dinheiro pode ser cambiado no mundo, mas pode também ser cambiado por moedas celestes. Existe a mesa de câmbio da caridade, da fraternidade, da compreensão humana, onde uma pequena moeda terrena, como no caso do evangélico do óbolo da viúva, pode render mais juros no céu do que todos os juros e correções monetárias da terra. Então, primeiro vamos aqui a duas passagens. Gostei muito disso. Quando ele fala aqui para nós que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, ele coloca isso corre por conta do rico e não da riqueza. Então a gente fazia a separação. Quem é o rico e qual é a sua riqueza? Qual é o rico e qual é a sua riqueza? A riqueza ela pode ser aplicada no seu valor espiritual. O rico pode esbanjar essa riqueza para sua satisfação pessoal. Então essa é a diferença, mais ou menos igual àquela expressão que diz assim: você tem que condenar a mensagem e não o mensageiro, condenar o pecado e não o pecador. Você pode condenar o rico, não a riqueza, porque a riqueza é neutra. E outra passagem que a gente tem, deixa eu só abrir aqui que eu esqueci de abrir esse trecho, que eu quero pegar para vocês aqui a passagem do óbolo da viúva, que diz assim para nós, só um instantinho. Está aqui, ó. Enquanto isso, o Lima colocou para nós, infelizmente, no lugar onde vivemos, precisamos de dinheiro para não precisar do dinheiro. Do dinheiro, né? Para não precisar de dinheiro, só se formos viver na floresta. Não, o detalhe, né, o Lima, não é a questão de você precisar do dinheiro. Porque como é colocado para nós aqui, o que ele comenta, como nós vimos aqui no texto de Emmanuel, no momento em que você satisfaz a sua necessidade, porque aí você está usando o dinheiro para poder manter a sua necessidade, você tem depois aquilo que ultrapassa a sua necessidade. E esse ultrapassar a necessidade pode ser ultrapassar muito. Por exemplo, você vai pagar R$100 em alguma coisa. Se você tem 101, esse R$1 que sobra é uma sobra. O que você vai fazer com ele? Claro que a gente está pensando em pouco, mas se nós pensarmos em muito, quantas e quantas pessoas pensam na ideia do investimento
para poder continuar lucrando, continuar tendo, sendo que ele poderia investir isso de um modo muito mais favorável e produtivo para fazer exatamente a disseminação desses valores, dessas virtudes. Então, sem dúvida, que estarmos aqui é termos exatamente ali essa necessidade de satisfazer com recurso. Mas o que depende é do modo como nós aplicamos esse recurso, é disso que ele chama a atenção. Então aqui o óbolo da viúva diz assim para nós. Aqui se encontra em duas passagens, no livro de Marcos e no livro de Lucas. Estando Jesus assentado defronte de onde era o gozafilário, né, o gasofilário, é aquele local onde eram colocadas as doações, né, como se fosse uma urna. Olha que nome, gasofilário. Gasofilácio. Então Jesus estava sentado de frente para esse gasofilácio. Observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro. Gasofilácio, com Z. E, com Z ainda, tenta de novo. Isso. Então aqui ele ficava observando de que modo que as pessoas ficavam pondo dinheiro ali. E muitos que eram ricos deitavam com mão larga, e tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas que importavam, 2 pequenas moedas. E convocando os seus discípulos, lhes disse: na verdade vos digo, que mais deitou essa pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio, porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância. Porém esta deitou na sua mesma indulgência. Deitou da sua mesma indulgência tudo o que tinha, e tudo o que lhe restava para seu sustento. Então, essa passagem aqui do Evangelho que chama a atenção. Nós já chegamos a conversar sobre isso, a respeito do exercício da caridade. Que o mundo precisa de pessoas caridosas e que nós precisamos fazer a caridade. Só que nós nos defrontamos muitas vezes com dilemas, né? Porque a gente via, por exemplo, que a Dona Ivone do Amaral Pereira, ela comentava no seu livro, lá no Recordações da Mediunidade, o gasofilácio foi o que eu li agora, ele está agora tentando soletrar para não errar. Então, a gente falava sobre o exercício da caridade e esse dilema que nós enfrentamos na nossa sociedade atual, em que nós temos muita insegurança. E a insegurança nos chama ao desafio da caridade, sem tantas prevenções como nós imaginamos. Por exemplo, nós tivemos aqui em casa, quase que a cada 2 dias, 3 dias, tem uma pessoa que aperta a campainha aqui em casa. E a gente sabe que é porque ela aperta e demora. Então ela aperta, a gente conta 1, 2, 3 segundos, sabe que é essa pessoa. E aí então a gente vai atender a porta. Nesse atendimento, é uma pessoa que sempre diz assim: olha, a senhora pode me dar o dinheiro da condução para eu voltar para minha casa, que é lá em Guarulhos, que é aqui o município do lado de São Paulo, né? E todas as vezes ele vem dizer a mesma coisa. E a primeira coisa que passa na cabeça é: se ele vem aqui pedir dinheiro para voltar para casa, por que ele sai de casa então? Por que ele não fica lá? E é claro que a gente percebeu que esse é um discurso. Porque ele chega na porta e fala assim: oi, irmã, dá para fazer tal coisa? Oi, irmão, dá para fazer tal coisa? Então a gente percebe que é um discurso que a gente fica naquela ideia: será que ele está sendo malandro? Será que ele está fazendo isso com várias casas? Será que ele usa esse dinheiro para, por exemplo, ir para um bar, ir para um boteco para satisfazer o seu vício? Será que se eu ficar alimentando essa ideia de caridade com essa pessoa, ela vai ficar me importunando aqui na porta da minha casa? Ficar trazendo constrangimento? Porque às vezes entram pessoas aqui em casa, chegam pessoas de carro aqui em casa e passam direto no portão porque essa pessoa está aqui no portão para não ser incomodada.
Então a gente percebe que essa insegurança que existe dentro da nossa sociedade acaba sendo para nós algo que nos coloca nesse dilema. Eu devo fazer essa caridade e ao mesmo tempo me expor a determinados constrangimentos? Ou eu devo fazer dessa mesma forma correndo o risco do constrangimento? Então esse tipo de situação gera em nós uma insegurança. Gera em nós ali aquela barreira que a gente quer fazer, mas a gente tem medo de fazer. E a gente sabe que aquela caridade ela é uma caridade que você faz por amor ao próximo. Mas exatamente qual é o limite desse passo que nós devemos dar, a ponto de nós corrermos riscos e colocar em risco, por exemplo, a segurança da nossa família quando tem pessoas que batem à porta. Então, essa situação que nós vivemos hoje na nossa sociedade, em que todos nós passamos por esses perigos, por esses assaltos, por esses constrangimentos, criam em nós essa resistência de querer fazer. Então a ideia é, como tem essa própria passagem do Evangelho, que nós devemos ser mansos como as pombas e astutos como as serpentes. Então assim, fazer a caridade, fazer o bem sem olhar a quem. A gente não tem essa segurança de você fazer sem você conhecer aquela pessoa que você está fazendo, ou que te dê pelo menos uma margem de segurança, porque quando você pega o dinheiro e você entrega, em que você entrega num semáforo, ou que você faz a caridade num local distante da sua casa, é uma coisa. Quando você alimenta isso na porta da sua casa, é outra. Porque você pode pôr em risco pessoas da sua família com pessoas que se aproveitam dessa situação. Então, essa insegurança para nós é algo extremamente angustiante. Porque você quer fazer, mas tem medo de fazer. E o nosso mundo passa por isso hoje. Em que você querer fazer, mas você não sabe qual é o limite. Dudu trouxe para nós ali de novo, vamos lá. O sentiu. Sim, é muito preocupante isso, porque, por exemplo, que temos minha mãe aqui em casa, quase 80 anos de idade, de repente ela sai na rua, alguém aborda ela porque você já fez aquilo outras vezes. Como é que você vai ter tranquilidade para fazer isso? Então, quer dizer, a gente procura compensar de outras formas, mas há situações em que você prefere não se expor. Exatamente por esse contexto que nós vivemos. Tudo trouxe lá em cima, o ceitil, o cento, o celeiro das nobres promessas, que elevarão a sua causa, se for assim conduzida, para aqueles que desse recurso trarão as suas vidas mais ricas no alimento, na educação e na doença do doente, conseguirão fazer uma melhora através de alguém que nos sustentam moradias e irmãos que viverão da pequena ou grande moeda que surgirá na vida de qualquer um, seja da esmola do pobre, seja da moeda do rico. O ceitil sempre trará algo a mais para qualquer um. O sentiu da doação ao quem precisa do pouco, mas esse pouco que alimenta o corpo, e o sentiu daquele que dá o salário, traz no menor ou no maior a presença da sua riqueza interior ou terrena. Dissestes bem, o dinheiro faz parte da vida, e isso não se pode menosprezar. Então, obrigado pela atribuição novamente, o que a gente comentou há pouco, que o dinheiro faz parte da nossa vida, você tem que se sustentar. Mas é exatamente ali, aquela vida de economia, aquela vida de cuidados, de fazer o bom uso, não a vida sovinice, que é muito diferente, Porque há aquele que compra do mais barato para poder acumular riqueza. E há aquele que compra aquilo aquilo que é o mais racional de se comprar. Porque tem aquela ideia de você fazer a comparação, de dizer economia, de você escolher um bom produto por um preço bom, porque você pode gerenciar muito bem o seu dinheiro. E nesse gerenciamento você pode pensar em algo um pouco a mais que você pode fazer, considerando também a sua própria segurança financeira, a sua estabilidade, que também é uma outra ideia. Num mundo tão instável como nós temos hoje, a grande preocupação é, você precisa ter ali uma reserva para poder se sustentar. Mas qual é o limite dessa reserva? Aí a gente vai começando então a processar tudo isso. Por isso que, voltando àquilo que eu comentei com vocês, a gente tem essa facilidade de ler e compreender, de ler e entender aquilo que está sendo dito.
Mas transformar aquilo numa filosofia de vida para nós já é algo muito difícil. Porque nós temos essa insegurança toda de estarmos no mundo assim com todas essas dificuldades, com todas as nossas inseguranças, e colocar isso em prática. É algo bastante complicado para todos nós, né? Mas vamos seguir aqui só para a gente poder finalizar. Nós estávamos aqui então, aqui. Falávamos do óbolo da viúva, né? Emmanuel reabilita o dinheiro em nosso precário conceito humano. Chama-nos a atenção para a finalidade maior da moeda que geralmente esquecemos. E estabelece, ao mesmo tempo, a ligação entre o dinheiro e o corpo, ao mostrar que, por falta de entendimento, tanto dilapidamos as energias de um quanto os valores do outro. A moeda tirada da roleta ou consumida no vício, esbanjada nos desvarios do egoísmo, é semelhante ao corpo desgastado nas loucuras da embriaguez e da sensualidade. Mas a moeda aplicada no serviço das criaturas na terra é semelhante à alma que se entrega ao serviço do amor, socorrendo os que necessitam e estimulando os que trabalham. A mesa de câmbio da caridade não se constitui apenas do serviço primário da esmola. O câmbio da caridade é mais generoso nos grandes investimentos do estímulo ao trabalho, ao estudo, à pesquisa, que abrem oportunidades ao progresso geral, beneficiando direta e indiretamente milhões de criaturas. Quando Jesus disse ao moço rico que ele deveria desfazer-se dos seus bens, distribuindo-os aos pobres, não pretendeu empobrecê-lo, mas levá-lo a movimentar a sua riqueza em favor do mundo. Olha que bacana essa colocação. Mas bom dia, beijo, querida. Olha que bacana essa colocação que Emmanuel trouxe aqui também, né? Que muitas vezes o câmbio da caridade é muito mais generoso no investimento que você faz em benefício do próximo do que simplesmente você fazer o serviço primário da esmola. Ou seja, né? Vale muito mais você ensinar a pescar do que dar o peixe literalmente. Porque o peixe é a caridade que você dá naquele momento. Ensinar a pescar é um investimento que você faz naquela pessoa. Investimento que ele coloca aqui, estímulo ao trabalho, ao estudo, à pesquisa, que abrem oportunidades ao progresso geral. E depois continua. Bendita seja a moeda, escreve Emmanuel. Bendita quando não dorme no cofre ou no banco, azinhavrando-se na avareza. Bendita quando não é enterrada no pelo servo inútil, mas multiplicada pelos servos diligentes, como na parábola dos talentos. Bendita a moeda que não fica na bolsa ou no saldo bancário, fechada na mão do avarento, mas que circula no meio social como o sangue no corpo, irrigando os vasos e produzindo as energias de que a alma necessita na terra para subir o caminho estreito do céu. Moeda e corpo são os instrumentos de que a alma se serve na vida terrestre para conquistar a vida celeste. Então, fechando por aqui, pessoal, quase que cravamos aqui o nosso horário, guardemos aquela expressão, qual é o valor espiritual da moeda? Cada vez que nós tivermos o recurso em mãos, agora a gente tem moeda física, moeda metálica, moeda papel, moeda digital. Quando nós tivermos no momento do investimento, pensamos em qual o valor espiritual que nós estamos investindo aquele recurso. Aí sim a gente vai tomar bastante cuidado, porque sim, é um direito que nós temos, né, de termos ali satisfeitas as nossas necessidades, mas revisemos também quais são as nossas necessidades de fato. E de que modo que nós estamos acumulando essa riqueza, que na verdade nada mais é do que o empréstimo que nós recebemos a partir do Banco Celeste. Pensemos assim. Então é isso, meus amigos, encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje. Bastante reflexivo, né? Bem interessante aqui esse nosso aprendizado. A Angelina lembrou, lembrei de Dom Helder. A secretária dele observou que uma pessoa
quando ele fazia a doação, todo dia estava na fila e contava a mesma história. A secretária alertou sobre isso. Então disse ele: minha vigília, será que o pobre... minha vigília, será que o pobre hoje não pode mais nem mentir? Pois é, né? A minha filha, será que o pobre hoje não pode nem mais mentir? Verdade, né? Eu me lembro também de Joana, né? Joana, ela tem uma passagem que ela diz assim, que aquela pessoa que faz o mau uso da caridade que ela recebe, nessa mentira do pobre, naquele que bate aqui a minha porta, a nossa porta de modo geral, muitas vezes essa pessoa ela é uma pessoa doente. Doente moralmente, porque ela faz o mau uso da caridade e mesmo assim ela precisa da caridade. E a caridade, ela tem a caridade do sim e a caridade do não, que também é caridade. Então depende muito do modo como nós lidamos com essas situações, com essas experiências. Temos tanta coisa para aprender ainda, né, na vivência do mundo e na vivência nessa relação com a nossa sociedade, porque nós aprendemos sobre os valores e a aplicação desses valores vai depender muito do modo como nós aprendemos a lidar com tudo isso. Porque temos que ter muita sabedoria. Isso é bastante importante. O Brás colocou: sempre peça a Deus para mim acertar mais nessa hora, né? Pois é, Brás, né? Vamos fazer a coisa, tentar sempre ali, né? Antes errar por excesso do que errar por falta, né? Mas que nosso erro seja cada vez mais minimizado, né? Com a nossa sabedoria. É isso, meus amigos. Finalizamos por aqui, então, o nosso item número 9 e item número 10. São dois itens que nós estudamos. Faltou aqui um trechinho, né? Um complemento aqui que Emmanuel colocou, mas é de um assunto que não tem a ver com esses dois,